Júnior, bom dia, amigo colega Anchieta, bom dia, amigos da Rádio Pajeú, e um bom dia especial aos amigos e amigas lá de Guaraci que com certeza estão nos ouvindo. Temos enfrentado uma situação novamente crítica como a de 2009, algumas pessoas chegam a falar até pior do que 2009, e isso vem gerando uma certa dificuldade para manter a ordem da questão financeira do nosso município. A gente tem procurado se esforçar ao máximo para reduzir custos, cortar gastos na medida do possível. Entretanto, ainda estamos vendo que tais atitudes não têm sido suficientes para que a gente possa arcar com a responsabilidade financeira acumulada, né? Folha de pagamento, com fornecedores e assim caminhando entre trancos e barrancos. E qual é o quadro nesta reta final do segundo semestre, quando, acima de tudo, vocês têm a preocupação de ter que fechar as contas sem fechar no vermelho para passar para a próxima gestão, né? Nesse mês, por exemplo, a gente tem uma previsão de menos 16%, mas informes da CNN nos mostra que haverá uma perda de menos 12,7%. É melhor do que a que estava prevista antes, mas ainda é uma perda de 12,7%. E para você ter uma ideia, o acumulado de 2012 até setembro já soma aí 48,7 bilhões, segundo o cálculo da CNN. Isso representa aproximadamente 1% a menos do que o que a gente recebeu em 2011, que, diga-se de passagem, foi o melhor ano de 2009 a 2012. Prefeito Anchieta Patriota, Carnaíba, por exemplo, como é que tem se virado com essa realidade? Prazer tê-lo conosco. É um prazer enorme, Júnior, companheiro prefeito de Guaraci, Alberto, saudar aqui todos os companheiros do Pajeú, especialmente a população de Carnaíba. Essa coisa toda, Nil, a gente vem colocando, acredito que há cerca de um mês atrás eu tive a oportunidade aqui com você de analisar rapidamente o quadro que vivem os municípios brasileiros, e é um quadro de caos total, isso principalmente para os municípios do norte e nordeste desse país e também pequenos lá do sul e sudeste. Isso tem uma raiz profunda, que é a questão da federação, que não existe no nosso país. Essa coisa tem que ser rediscutida, uma vez que é uma concentração de recursos na mão do governo federal, de mais de 65%, em torno disso, todos os impostos e contribuições vão para o governo federal, 25% para o governo do estado, 15% para os governos municipais. E cada dia mais encargos são jogados para os municípios, né? Os municípios assumem os encargos e aumentando sua folha de pagamento. Eu cito aqui uma situação que é necessária, que o povo tem direito, que o povo está correto em cobrar. As creches que são construídas em diversos municípios, no nosso município nós também estamos construindo. Você, para fazer funcionar uma creche, você precisa, no mínimo, que tem que ter um cuidado maior do que uma escola, uma vez que o número de alunos são crianças menores, tem que ter um número maior de funcionários. Você, para fazer funcionar uma creche com 240 meninos, você tem que ter no mínimo de 15 a 16 pessoas. Isso significa aumento de despesa. E o repasse que o governo federal faz para nós não é suficiente para a manutenção dessa creche, né? Então, é preciso rediscutir essa coisa. Hoje a gente vive basicamente de um imposto, que são os dois impostos, o imposto de renda e o IPI, né, que é a fonte do Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Participação do Estado, enquanto que o governo federal concentra inúmeros impostos e contribuições que não entram nesse cálculo para a distribuição com o bolo do Estado e do município, o resto para a federação. Então, a raiz desse problema está aí nessa questão. Eu acho que quando não houver uma intervenção, discussão muito forte dos municípios brasileiros, um respeito maior aos municípios
Estado e governo federal, a gente vai continuar sempre tendo essas crises, dependendo da oscilação da economia mundial e da economia do nosso país. O que é que o governo federal fez? Deu um monte de isenção agora, redução dos impostos do IPI, de carros, de linha branca, de eletrodoméstico, né? E com isso deu agora para material de construção. Pois é, material de construção. Da mesma coisa a questão do imposto de renda. À medida que ele alarga aquela base de desconto, vem menos recursos para o município, né? E aí existem as corporações dos movimentos sociais também, do movimento de trabalhadores, no sentido de alargar aquela faixa etária de desconto de imposto de renda, são os movimentos organizados, e os municípios cada dia mais sendo reduzido o recurso. O Albérico deu um dado aqui, ontem à noite também a gente viu a orientação, a CNM fazendo esse levantamento, ontem a gente recebeu até esse momento 1% a menos que o ano passado. Quer dizer, nós tivemos o aumento do salário mínimo, foi esse ano já em janeiro, né? O aumento do piso nacional dos professores, que no meu município eu comecei a pagar e quase todos os prefeitos daqui do Pajeú já estão pagando. Nós aumentamos em 100 mil reais, 90 e poucos mil reais a nossa folha de pagamento. E eu teria que aumentar a minha receita. Se eu aumento 100 mil reais no mês, teria que aumentar a minha receita. Se dá 1.200.000 no ano, eu teria que ter, para não ultrapassar inclusive a lei de responsabilidade, de no mínimo aumentar a receita em 2 milhões de reais, além do salário mínimo que foi aumentado. Então é uma situação de muita dificuldade que vive os municípios. E acho que todos os movimentos por parte das federações, e aí nós temos a Confederação Nacional dos Municípios e a própria AMUP, tem que ter uma atitude mais agressiva de cobrar dos governos, do governo federal principalmente, que é quem faz essa repartição, essa divisão de recursos com os municípios, e fazer uma cobrança, de ser mais incisivo, e a gente não está sendo, as instituições não estão sendo. Então precisa-se ir a Brasília, precisa-se cobrar. Inclusive a gente propôs uma atitude de permanecer em Brasília. Veja só uma coisa que é bom a gente relembrar: royalties de petróleo. Quem não viu essa discussão ano passado? O presidente da Confederação, o presidente Lula vetou aquilo que foi, acho que, um grande erro na relação deles com municípios, apesar de ter sido um extraordinário presidente para os municípios. Lula foi, inclusive, repondo no ano de 2009 o que a gente tinha perdido em 2008. Não foi? Ele fez um aporte financeiro, mas nós não estamos tendo essa relação no governo Dilma. Então precisa-se mais força do município, porque no município é onde localiza, onde está o cidadão aqui no dia a dia, que quando tem um problema lá em Carnaíba, em Guaraci, Afogados, as pessoas procuram os prefeitos para resolver o problema desde a rua dele, que precisa ser calçada, precisa limpar a rua, precisa merenda de qualidade, saúde de qualidade. É um direito do povo cobrar isso da gente, nós estamos mais próximos. Enquanto isso, o governo federal fica distante, né? E aí, essa grande organização, eu estou saindo, meu mandato é 31 de dezembro, mas que os prefeitos que vão entrar a partir de 1º de janeiro têm que ter isso na cabeça. Se resolve essa questão de distribuição de recursos. Tivemos uma vitória cerca de 5 anos atrás, que foi aquele 1% que aumentou, mas do contrário vão viver os municípios constantemente em crise e afetando diretamente o cidadão. Prefeito Albérico, o prefeito, a gente está falando nessa questão da pressão, que sempre foi uma coisa colocada como determinante para fazer com que o governo federal sinta isso. Até que ponto o ambiente eleitoral está contaminando a falta de ação da AMUP? Já seria, ela já não tem agido como se espera há muito tempo, ou o processo eleitoral está contaminando aí a necessidade de denúncia da associação? Não, sem dúvida alguma, o processo eleitoral ele tem contribuído bastante para essa omissão de alguns órgãos, como a AMUP e até mesmo alguns colegas, em se manifestarem sobre essa questão. Eu tenho dito até o seguinte: essas pessoas que hoje estão em campanha, Anchieta, e se utilizam desse fato aí, dessa pressão financeira que o município vem tendo, estão se utilizando disso para fazer a campanha em cima disso. Então eles têm que ter muito cuidado e responsabilidade para não morderem a língua se porventura ganharem a campanha. Porque depois eles vão sentar lá e vão começar a falar, e aí a gente vai questionar: ora, mas não era bom no período eleitoral para vocês, porque passou a ser ruim agora? Então é preciso que tenham responsabilidade nas campanhas e tratem desse tema da questão financeira dos municípios com mais responsabilidade, para lá na frente não morderem a língua. A gente fala aqui em 1% a menos, como a Anchieta citou, mas isso é em valor nominal.
em valor real aumenta, porque no valor nominal só é utilizado pela CNM o IPCA, o que leva em consideração apenas a inflação. Mas se levar em consideração o aspecto que a Anchieta falou aqui, só esse aumento do salário mínimo representa 2,5 bilhões de reais nos repasses. Quando vai para o